Se você está desesperado com o tanto de assunto que tem para estudar para a prova da OAB e não sabe o que priorizar, fica comigo aqui nesse vídeo porque eu vou te mostrar quais são os temas queridinhos da FGV. Olá, que alegria ter você aqui comigo nesse canal, que é um espaço para você que quer ter sucesso no exame da ordem, estudando de forma tranquila e eficiente. Antes de te falar quais são os principais temas cobrados na prova da OAB, eu quero te dizer o que a FGV fala que vai cobrar lá no edital da OAB. Normalmente o edital não traz um conteúdo programático, que nós temos no edital de primeira fase, diferente do da segunda fase, que traz lá os conteúdos que vão cair direitinho na segunda fase. O edital da primeira traz de forma genérica a previsão de que vai ser cobrado no exame todo o eixo de formação profissional do curso de Direito, toda aquela grade curricular do curso de Direito, de uma forma genérica, abrangente, universal ali, das faculdades do Brasil todo. Ou seja, a FGV fala para você que vai cobrar de você tudo que caiu na faculdade, tudo que você viu na sua faculdade. Ou seja, 5 anos de curso para você ter que estudar de novo para estar pronto para fazer esse exame. A notícia boa é que você não precisa fazer 5 anos de faculdade de novo, porque se você fosse estudar todo esse conteúdo que eles falam no edital, você levaria mais 5 anos para conseguir concluir. Na verdade, você não precisa estudar todo esse conteúdo de novo. O ideal é que você analise as provas anteriores, perceba os temas que a FGV gosta de cobrar e analise a estrutura da prova para saber quais são aquelas matérias que têm um maior peso. Então, nosso primeiro filtro para você ficar mais tranquilo, não se descabelar com esse tanto de conteúdo que a FGV fala que vai cobrar de você, é fazer o filtro das matérias de maior peso no exame. E as matérias de maior peso no exame, eu vou te mostrar aqui, são aquelas que caem mais de 4 questões na prova, agora, depois desse novo formato, que começou desde o 38º exame. Então agora, a prova da OAB tem 80 questões e são 20 disciplinas. Dessas 20 disciplinas, apenas 11 caem mais de 4 questões na prova. As outras 9 caem 2 questões apenas na prova, cada uma dessas matérias. Essa divisão de grupo 1 e grupo 2 é a divisão que eu faço lá no método 5P, para os alunos priorizarem o grupo 1 dessas matérias que caem maior número de questões na prova e estudem o grupo 2 como um estudo extra ali no dia a dia, quando sobra tempo, ou eles acabam tendo contato com essas matérias do grupo 2, quando eles vão fazer os simulados e corrigir os simulados. Mas a prioridade ali no estudo regular, dia a dia, é estudar as matérias desse grupo 1 aqui. E o segundo filtro que a gente tem que fazer, depois de selecionar essas matérias de maior peso na prova, é o filtro dos temas a serem estudados. Mesmo estudando as matérias de maior peso, você não vai estudar todos os temas dessas matérias. Direito Civil, por exemplo, é uma matéria gigantesca. Só o Código Civil tem mais de 2.000 artigos. Então você não vai dar conta de estudar tudo até o dia da prova. É necessário fazer esse segundo filtro dos temas mais importantes, das matérias mais importantes. E agora eu vou te mostrar quais são os temas preferidos da FGV, com base na análise das últimas provas, para você saber o que priorizar no seu estudo, tá? Prepara o print aí no seu celular ou vai anotando, porque isso aqui vai ser um ouro para você se preparar com foco no que realmente mais cai. Vem aqui comigo na tela porque eu vou te mostrar as matérias do grupo 1. São essas matérias aqui, ó, são 11 no total. De ética, os temas mais importantes são direitos e prerrogativas do advogado, o que o advogado pode ou não fazer, infrações e sanções disciplinares, quando vai caber uma censura, quando vai caber uma exclusão, deveres do advogado em relação com o cliente, honorários advocatícios e órgão da OAB. Em constitucional, os 5 temas mais importantes são controle de constitucionalidade, que todo mundo ama, para não falar o contrário. É um tema um pouquinho complicado, mas você pode estudar pela lei seca esse tema, tá? Normalmente os capítulos dos livros, das doutrinas ou até as aulas de controle de constitucionalidade são muito extensas, muito complicadas. Eu recomendo que você vá pelo caminho da resolução de questões e leia os artigos que sempre se repetem nesse tema aqui de controle de constitucionalidade. Organização dos poderes, organização do Estado, ações constitucionais e processo legislativo. Em direito civil nós temos contratos em espécie, direito das coisas, direito das sucessões, direito de família e direito das obrigações. Cada tema desses também é bem amplo, mas, de novo, se você for fazendo questões, você vai percebendo dentro de cada tema o que a FGV costuma cobrar. Por exemplo, em contratos, quais são aqueles contratos que ela gosta mais de cobrar, que já caíram várias vezes, contrato de compra e venda. Enfim, em cada tema você vai percebendo aquilo que a FGV mais gosta de cobrar e é isso que você vai priorizando, tá? A resolução de questões é muito importante para você identificar isso. Em processo civil nós temos
processo de execução e cumprimento de sentença, procedimentos especiais, recursos em espécie, tutela provisória e parte geral dos recursos. Processo de execução, muita atenção aos prazos, muita atenção às peças cabíveis no processo de execução, aos momentos processuais. Sempre tentem fazer uma linha do tempo ali no processo de execução para vocês entenderem o funcionamento e o decorrer do processo. Isso é muito cobrado. Em tributário, matéria queridinha, só que não, nós temos 1. Impostos estaduais. 2. Impostos federais. 3. Limitações constitucionais ao poder de tributar. 4. Obrigação e responsabilidade tributária. E 5. Conceito de tributo e espécies tributárias. Muito importante vocês saberem quais são os impostos mais importantes, né? Não precisa saber tudo, mas aqueles que são mais recorrentes, que você também vai perceber quando estiver fazendo questão. IPTU, ICMS. Antes de eu falar quais são os 5 temas mais cobrados da próxima matéria, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, que é um espaço para você estudar para a OAB de forma tranquila, leve e eficiente, sendo direcionado toda semana com conteúdos úteis para sua aprovação. Continuando, em processo do trabalho nós temos 1. Execução na Justiça do Trabalho. 2. Recursos em espécie. 3. Da audiência trabalhista. 4. Recursos no processo do trabalho. E 5. Provas no processo do trabalho. O processo do trabalho é uma matéria super tranquilinha de você pegar. Se atenha realmente à linha do tempo processual trabalhista. Se você for fazer a segunda fase em trabalho, preste atenção direitinho, estude, faça um bom estudo de base aqui na primeira fase para quando chegar na segunda você não ter dificuldades para imaginar a linha do tempo ali processual. E muito foco aqui em execução, realmente cai bastante. Prazo, momentos processuais, os nomes das peças. E um outro ponto que eu queria ressaltar é que sobre a audiência trabalhista nós tivemos novidade legislativa, então é bom se atentar para esse tema 3 aqui, nas mudanças que nós tivemos em relação ao tempo de espera da audiência, dá uma pesquisada e atualiza o teu material para você ficar antenado, porque isso realmente pode vir a ser cobrado. Se tem uma coisa que a FGV ama, é unir temas queridinhos com novidades legislativas. Então ela vai cobrar os temas que ela já ama cobrar e que tiveram aquela novidade legislativa, aquela mudança legislativa recente, para ver se você está atualizado e antenado ou não. Em administrativo, o que nós temos? 1. Agentes públicos. 2. Organização administrativa. 3. Intervenção do Estado na propriedade. 4. Serviços públicos. E 5. Licitação. Atenção para a nova lei de licitações, né? Ela mudou, então é um tema chatinho, um tema complicado, mas está entre os 5 mais cobrados. Então observe direitinho na resolução de questões, dos concursos que a FG fez mais recentemente, o que ela está cobrando em termos de licitação. Empresarial, matéria queridinha dos OABeiros. Direito societário, o assunto mais cobrado. Os tipos de sociedade empresarial, muito bom vocês saberem cada tipo, como é a configuração de cada um. 2. Falência e recuperação judicial. Nós tivemos recentemente escândalos aí de falência e recuperação. Quem está antenado nas notícias sabe o que aconteceu com a 123 Milhas. Então eles estão num processo de recuperação e falência. É bom você ficar ligado nesses cases práticos aí do dia a dia, porque isso te ajuda a enxergar o direito na prática. É um tema que a FGV ama cobrar, então fica ligado em falência e recuperação. Títulos de crédito é um tema chato, eu pelo menos detestava. Não enxergo a utilidade da cobrança desses temas no exame da OAB. Principalmente cheque, né? Eles ainda cobram, tem muitas questões sobre cheque. Se você também acha que eles deveriam abolir títulos de crédito do exame da OAB, comenta aqui embaixo o hashtag títulos de crédito não, para eu saber que você também não aguenta mais estudar um assunto que você não enxerga a aplicação prática no dia a dia. Cheque, duplicata, você estuda e não consegue entender a aplicação desses conceitos, desses institutos jurídicos no nosso dia a dia. Quarto tema mais cobrado é empresarial, teoria geral do direito empresarial, aquele conceito de empresa, empresário, e 5 contratos empresariais. Em penal nós temos 1. Dos crimes em espécie cai demais, mas dentro de crimes em espécie tem aqueles crimes que sempre caem, como roubo, furto, cai demais, crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública, crimes contra a vida, fiquem muito atentos nesses crimes. 2. Tipicidade. 3. Crime consumado e tentativa. 4. Legislação extravagante. E 5. Penas privativas de liberdade. Em processo penal nós temos recursos, ação penal,
provas, prisão e liberdade provisória e jurisdição e competência. Está percebendo que em todas as matérias de processo, recursos é uma coisa que cai bastante, né? Sempre uma das coisas queridinhas, é um dos temas queridinhos da FGV. Em todas as matérias de direito processual, então processo civil, processo penal, processo do trabalho, fiquem atentos ao tema de recursos. E em direito do trabalho, nossa última matéria, os temas mais cobrados são 1. Remuneração e salário, 2. Contrato de trabalho, 3. Extinção do contrato de trabalho, 4. Jornada de trabalho e 5. Interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Então, contrato de trabalho aparece aí em 3 temas mais cobrados de formas diferentes, né? O contrato em si, a teoria sobre o contrato de trabalho, a extinção desse contrato e a interrupção e a suspensão desse contrato. Então, na hora de resolver questões, fique bem atento a esses temas, porque vão chover na sua prova. Lembre de fazer um segundo filtro desses temas, porque ainda dentro desses temas é possível fazer aí um funil para você entender que dentro de um tema maior existem aqueles pontos que a FGV gosta muito de cobrar. Um exemplo, dentro de ética, nos direitos e prerrogativas do advogado, ela vai perguntar bastante ali sobre os direitos da advogada. Vai tentar te confundir com os direitos da advogada gestante, advogada adotante, advogada que acabou de ter um neném, aonde elas têm os mesmos direitos, aonde elas têm direitos diferentes, direito à vaga nos tribunais, o direito de preferência nas audiências, nas sustentações orais. Então presta atenção, porque isso cai demais dentro do tema macro, que é direitos e prerrogativas do advogado. E em todos esses temas você precisa observar isso. Então eu bato nessa tecla para que você consiga tirar o melhor proveito dessa estatística aqui, se atentando dentro de cada tema aquelas informações que a FGV sempre vai cobrar, sempre vai querer te confundir nas questões. É isso, se você gostou desse conteúdo, deixa um like aqui para eu saber que você gostou e trazer mais conteúdos como esse para você. E compartilhe esse vídeo com um colega que vai prestar o AB também e está desesperado sem saber quais assuntos ele deve priorizar. Aproveita e dá uma olhada nesse vídeo aqui que vai te interessar bastante.